Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, amigos da Vila Prado, eu sou o professor Toninho e esse é o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, professor José do Prado Martins. Como é de costume, entrevistamos pessoas, que vivem na Vila Prado, que têm uma história para contar. E hoje o nosso entrevistado é o senhor Durvalino Correia Gonçalves. Hoje já estamos em família, porque ele é meu tio, irmão da minha mãe. E eu tenho um prazer enorme em recebê-lo aqui para conversar um pouquinho sobre a sua história, seus antepassados, Inclusive, os seus antepassados são fundadores da cidade de Ribeirão Bonito. Nós falaremos um pouquinho sobre isso. Enfim, eu acredito que nós tenhamos um papo muito interessante com o Durva, meu tio, Durvalino Correia Gonçalves. Tudo bem, tio? Tudo bem, senhor. Que bom. Então, fale um pouquinho aí sobre a sua história, quando você nasceu. Enfim, fica à vontade, vamos bater um papo aqui. A diferença é que está com o microfone, mas na verdade é um papo, amigo. Aí, falou, obrigado, Toninho. É professor Toninho, mas a condição de sobrinho, às vezes, a gente até esquece que isso, é que o pessoal me conhece como professor Toninho. Isso, que pra gente é um grande prazer de ver o sucesso seu, Toninho. Obrigado. E antes de começar a entrar no mérito da questão da minha vida, assim, eu gostaria de adiantar, acabei ouvindo você pronunciar o nome de José do Prado Martins. Eu convivi com ele, convivi com o José do Prado, na parte esportiva, tudo São Paulino Roxo, né? Isso, nossa, muito. Mas começando a minha história, eu nasci em 21 de fevereiro de 1944, em plena Guerra Mundial, Isso daí... Finalzinho, Isso aí fez com que eu sempre tivesse meio com medo, Nasci na época da guerra, isso aí. Então, mas eu nasci numa fazenda aqui nas imediações de São Carlos, Fazenda Corredeira, deve ser município de Ribeirão Bonito, não sei, não posso afirmar, porque fica nas margens do rio Jacaré, então não sei precisar para você, mas acredito que faça parte do município de São Carlos. Então, eu nasci na Fazenda Corredeira, e logo perdi meu pai com 6 anos, então, quer dizer, em plena Copa do Mundo de 1950, meu pai faleceu, e eu sou o caçula de 11 irmãos, Eu sou o caçula. Hoje, o único sobrevivente dessa prole toda aí. E desses 11 irmãos, somente uma mulher, que, diga-se de passagem, é a sua mãe, Toninho? É a minha irmã Lazinha, mãe do professor Toninho. Era uma das primeiras que nasceu, a terceira, para ser mais preciso. E quando ela se casou, em 49, logo depois meu pai morreu. E naquela época já eram 3 casadas, A minha irmã, sua mãe, e mais 2 irmãos. E os demais ficaram com a minha mãe. Minha mãe ficou viúva muito nova, porque a diferença de idade entre os dois era considerável, então minha mãe ficou viúva muito nova, com 6 filhos para acabar de criar. Embora alguns deles já eram moços formados já, e com bastante juízo, graças a Deus, correu tudo bem. Mas o começo da história é essa. Eu sou descendente de portugueses, tanto da parte paterna como materna. E só para ilustrar um pouco o caso, a minha mãe é mineira de Ouro Fino, E os avós dela que são os fundadores de Ribeirão Bonito.
Tomás Alves Costa e o Antônio Alves Costa, que são os fundadores da nossa vizinha Ribeirão Bonito. Então, isso daí traz muito orgulho para a gente de saber que a gente é de uma linhagem que teve uma certa importância no passado, né, Davi? Sim. Então, depois que meu pai faleceu, o meu irmão mais velho, solteiro, que assumiu as responsabilidades, que não eram poucas, né, Davi? Ele assumiu a responsabilidade e acabou ele acabou de criar, porque eu era muito criança, né? E depois meu pai faleceu, nós mudamos para uma outra fazenda, e os meus irmãos foram bem-sucedidos no caso da agricultura, né? Depois mudamos para a cidade, e eles foram se casando, e hoje eu estou com 82 anos também, casado, avô já, e estou à disposição para mais algum detalhe que porventura... Tá. O meu avô, no caso o seu pai, né? O Paulino Correia Gonçalves. Foi administrador de empresas, né? Foi. Ele administrava de fazendas. Isso, administrador de fazenda. Que hoje o agronegócio é empresa, né? Então, na época, administrador de fazenda, que hoje pode-se dizer que ele foi um administrador de empresa. E as fazendas tinham sessões naquela época, né? Eu me lembro que você estava falando sobre as fazendas, tinha sessão Isso. Naquela época, as fazendas tinham sede, né? Onde residiam os proprietários da fazenda, o administrador da fazenda e as pessoas que mais chegadas na parte administrativa e tarefas assim que necessitavam da presença deles mais perto do patrão. E tinha os outros locais que chamavam assim de como que eu posso te dizer? Eu não sei como que era chamado na época. Sim. Mas era assim, tinha a sede e tinha uns locais que ficavam outros funcionários. E a gente, no caso, não morava na sede, a gente morava no outro recanto da fazenda. Fazenda Santana é a principal, né? Isso, a Fazenda Santana era o nome da fazenda. E ela tinha uns outros setores assim, né, que ficavam... Um era tirador de leite, o outro cuidava da parte de agricultura, de café, o outro cuidava da parte de suíno, essas coisas assim. Então tinha a subsede, para me fazer entender, seria uma subsede. Seriam outros locais dentro da própria fazenda que ficavam locadas essas pessoas. Então, mas e como é que foi a transferência para a cidade? O que levou a família Correia Gonçalves a se transferir para a cidade? Então, isso ocorreu em 1953, Toninho. Você tinha um aninho, acredito, né? E foi em 1953. Os meus irmãos, meu pai faleceu em 50, com 3 anos eles conseguiram, assim, ter condições de vir para a zona urbana, né? Porque a fazenda naquela época já estava começando a oferecer alguma dificuldade para as pessoas, né? Era a crise do café, no caso. Isso, foi o início, por exemplo, o café já predominava, boa parte no estado de São Paulo. Foi o começo da cana, e a cana começou a avançar com mais força, né? Aí veio a laranja, a soja, então quer dizer que... A mão de obra foi... A mão de obra ela foi se mecanizando. Então, meus irmãos, na época, em 53, já tinham condição de vir para a cidade, né? Comprar uma moradia na cidade, e lá começou a nossa vida no setor urbano. Legal. E, na família do tio, entre os irmãos, tinha alguns assim que... Tinha umas atividades diferenciadas, né? A viola, né? Viola caipira. Não, sem dúvida, sem dúvida. Como é que é essa história? Conta essa história para nós. Sim, é uma coisa interessante. Na época, né, Toninho, a música em si, a arte, do modo geral, falando de música, né? A música não era considerada uma arte, principalmente a música sertaneja, né? A música sertaneja era atribuída...
se você me permite dizer, as pessoas menos evoluídas, as pessoas vindo da roça ou com as raízes da roça. Então, a música sertaneja, que diferenciava da época da música popular, né, ela era tida como da classe menos favorecida, a música sertaneja. E como a gente fazia parte desse segmento, né, vindo da roça e tal, não podia acontecer outra coisa se não nascer algum adepto da música sertaneja. E eu tive os irmãos que... Eu mesmo, sinceramente, eu tenho uma queda muito grande para esse segmento de música aí. Então, mas eles formaram uma dupla, né? Não, sem dúvida. 2 desses 6 que ficamos, quando meu pai morreu, 2 enveredaram pela música sertaneja. E eu digo de passagem, né, de que realmente na época eles interpretaram até com uma certa qualidade esse tipo de coisa aí. Mas depois o próprio namoro de cada um deles foi colaborando para que não chegasse a sobreviver disso daí. Mas realmente a nossa família são família religiosamente sertaneja mesmo. É muito interessante. Mas havia um certo preconceito com a música sertaneja ainda, né? Não era muito... Quando é que ela começa a ganhar popularidade assim, no rádio? Porque... Toninho, eu vou te falar, eu não sei se eu vou conseguir expressar a verdade, mas eu acredito que a música sertaneja, ela tem uma raiz profunda no Brasil, né? Ah, sim, não tenho dúvida quanto a isso. Então, mas eu digo quanto à popularidade então, eu acredito, no rádio, etc. Ah, sim, eu acredito que a música sertaneja, ela tomou o corpo um pouco mais volumoso na preferência do público. Isso eu acredito que foi por volta de 1945 a 50, com o surgimento de Tunico e Tinoco e outros intérpretes da música sertaneja que infelizmente, né, nas últimas décadas aí tem perdido o corpo dela, né? A dupla dos seus irmãos, meus tios, é Joel e João, né? É João e Joel, para ser mais preciso. Embora o João seja o mais novo do que o Joel, né? João e Joel, né? João e Joel, na época. Isso aí eles tiveram, se você me permite dizer, auge, foi por volta de 1958, 59. Eles começaram com essa a enveredar por esse caminho da música sertaneja em torno de 55, 56, logo depois que a gente veio morar na cidade. Eu me lembro dos ensaios que eles faziam. Lembro muito. Tinha o retratinho, né? Nesses tempos, naquele tempo, até nos próprios jornais da época falava-se clichê. Era clichê, era um tipo de impresso, né? E o início de toda atividade artística era criar um clichê. O clichê, pelo que me consta, era que nem você carimbar a foto da pessoa para fazer propaganda de shows. Eles chegaram a fazer shows em diversas cidades, circo, e eles tinham um programa em São Carlos, tinham um programa em Brotas. E ele tinha um patrocínio na época que era difícil de ter patrocínio. Eles tinham o patrocínio da Casa Pernambucana. Puxa vida! Então, a Casa Pernambucana patrocinava o programa deles com exclusividade. Na rádio? Que rádio? Na Rádio São Carlos e na Rádio de Brotas. Que na Rádio de Brotas. Não sabia disso, não. Na Rádio de Brotas. Então, pode-se dizer que eles eram pioneiros, né?
Não, aqui em São Carlos... No tempo quando iniciou, né? O Tunique Tinoco é dos anos 40, né? Isso, exatamente. E eles começaram em 10 anos depois. Para ser mais preciso, de 10 a 12 anos. Depois eles começaram, né? Mas mesmo junto com o Tunique Tinoco, apareceram outros profissionais, assim, que abriram o caminho para hoje o pessoal aí que tem helicóptero, tem jatinho, tudo. O Tunique Tinoco abriu esse caminho com foice e machado. Eles eram do campo mesmo, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. O Tunique Tinoco, inclusive, para essas pessoas aí da minha faixa etária, conheceu o início do Tunique Tinoco, que foi uma guerra para o Tunique Tinoco. Então, e esses dois irmãos meus, 10, 12 anos depois do Tunique Tinoco, eles tentaram também, mas depois... Eu me lembro, fizeram um relativo sucesso na época, né? Que nem eu falei para você, eles chegaram a ter esse clichê, eles falavam muito desse clichê, que era exatamente um tipo de imprimir a foto da pessoa. Eu tenho até hoje guardado a foto deles, imprimida através desses clichês. Eu tenho também. Você tem, né? Então, e eu acho que... Mas outros, por exemplo, tinha outros, o mais velho que ficou quando meu pai morreu, o negócio dele já era outra coisa, era caminhoneiro, tal, mas a gente deve muito para ele, viu? Eu acho que ele, com 19 anos, hoje, uma pessoa de 19 anos, hoje, para a gente é uma criança, né? E ele, com 19 anos, teve que assumir uma família com mais 5 irmãos pequenos. Qual deles? O tio Paulo? Não, o tio Isaías. O Isaías? Isso, o tio Paulo, a sua mãe e o tio Zezinho já eram casados. E o Isaías ficou com 19 anos e teve que segurar a bronca aí. Ele era uma figura, né? Não, realmente ele era uma pessoa assim que... Mas de todos eles, o que assim... Quando chegava, já punha todo mundo à vontade, assim, era o João, né? O João... Que fazia parte da dupla, né? Isso, o João era... João Joel. João Joel. O João também faleceu muito cedo, né? Faleceu com 65 anos. Me lembro bem. Ele ia sempre visitar minha mãe. Exatamente. Então... Fala um pouquinho da sua vida como ferroviário. Sim, Toninho. Da subestação, né? Exatamente. O que era... Qual era a função da subestação dentro da ferrovia? É o seguinte, retrocedendo um pouco antes da subestação... Fica à vontade, eu só estou puxando o assunto. Não, correto. Então, eu sou um ex-aluno do Senai, né? Então, legal. Fala um pouquinho, então. Eu devo falar do Senai, porque foi... Por favor, fala. O Senai que abriu muitas portas para mim, sabe? Uhum. Eu acho que ser ex-aluno do Senai, eu vou sempre falar disso com muito orgulho. Então, eu sou um ex-aluno do Senai. Nosso presidente também foi. É? Olha. Acho que foi, não foi? O Lula. Deve ter sido, com certeza, com certeza. Então, fala um pouquinho sobre o Senai. Então, eu vim a frequentar a escola um pouco tarde, sabe, Toninho? Porque a gente ficou na fazenda até 53, nessa altura eu estava com 9 anos, e como a gente veio nos meados do ano de 53 para a cidade, eu só comecei a frequentar o primeiro ano, hoje eu não sei como que é chamado, esse estágio da escola. Eu acho que deve ser fundamental, né? Naquele tempo eu entrei no primeiro ano, em 54, eu já tinha 10 anos. Coisa que era já para mim tá quase saindo do fundamental. Mas eu vim meio tarde da fazenda, então eu entrei no grupo escolar Eugênio Franco, junto com o professor Azuaite. Azuaite, então, puxa, muito amigo. O Azuaite foi meu aluno foi meu colega de escola do curso primário. O Azuaite, o Antônio Pelicano Júnior, que o pai dele foi vice-prefeito do Macei. Eu tenho uns colegas de Eugênio Franco que foram muito bem sucedidos, viu? E diga-se de passagem o Azuaite, né, que é um político que a gente tem muito orgulho de ter. Eu tenho como amigo também. Sem dúvida. Então, eu saí do... Aliás, um dos melhores amigos que eu tenho é o Azuaite. Não, o Azuaite é um doce de moço, vixe Maria. E se eu entrei muito tarde no curso fundamental, eu entrei muito cedo no Senai.
Então, no Senai, eu entrei lá e não tinha 14 anos ainda. Então, eu me formei bem cedo no Senai. Formei com 16 anos, eu já estava formado no Senai. Que profissão? Eu era mecânico de ferramentaria, Toninho. Aquele tempo chamava-se ajustador mecânico. Depois, na vida profissional, você se tornava um ferramenteiro. O ferramenteiro é um segmento da mecânica que mexe com matriz de precisão, coisa parecida. Uhum. Mas eu fiquei pouco tempo no meu ofício, sabe? Eu entrei na indústria Pereira Lopes, aquele tempo, em 1960. Não se fazia trator ainda na CBT. Aliás, não era CBT, era indústria Pereira Lopes. Fábrica de refrigeradores, né? Não. Não é essa daqui o Pereira Lopes era. Mas lá a gente mexia com matriz de grande porte, sabe, Toninho? Mas onde que é? Em Baté, então? Não, é aí onde que é a TAM hoje. Ah, tá. Ali, sei. Antigamente, foi a CBT. A CBT, então. Isso, entendi. Tá. E eu entrei lá, mas não era CBT. Era a indústria Pereira Lopes. Depois houve uma separação, né, entre o grupo Pereira Lopes, né? Eu acredito que deve ter havido uma separação entre eles. E o doutor Mário Pereira Lopes ficou com aquele setor e ele enveredou para o campo da agricultura, fazer trator. Tá. Em 61 saiu o primeiro trator CBT. E eu tive a honra de participar do primeiro trator CBT que foi feito. Tem alguma coisa que a gente participou ali. Foi uma tristeza, né? Foi uma pena. Ter falido. Foi uma pena. O trator CBT, ele começou a enfrentar as máquinas agrícolas de grande porte, da Ford, da Ferguson, enfim. Mas depois... Fabricou jipes também. Né? Ele entrou também na área de fabricação do jipe, o jipe Candango, se eu não me engano. Não, outro nome. Javali. Isso, Javali. Isso. Mas eu já não fazia mais parte da firma. Tá. Eu trabalhei lá até 63, Toninho. Em 63 eu fui trabalhar na mesma firma do seu pai. Ferrovia Isso, Paulista. na Ferrovia. Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Entrei lá, prestei um concurso e fui trabalhar em subestação, parte elétrica, que é uma parte, diga-se de passagem, eu não era muito amigo de parte elétrica. E foi exatamente ali que eu fui trabalhar. Era um trabalho muito perigoso, né? Não, sem dúvida. Porque ali a gente trabalhava com baixa e alta tensão, sabe? De fração de volt até 100 mil volts. Então, era um serviço de alto risco. Gerava energia para as locomotivas. Eu entrei na Companhia Paulista e fui trabalhar em subestação. O que é a subestação? É um setor em que se recebe a energia, ela sofre uma transformação, né? Tanto de valor como de tipo, porque a energia é alternada e contínua. E as locomotivas, elas são acionadas com corrente contínua. Para tentar explicar, a corrente contínua é essas correntes de pilha, de bateria de carro, é onde essa polaridade ela se mantém sempre, né? Positiva é sempre positiva e negativa é negativa. Ao passo que a alternada, que é essa energia residencial que a gente convive com essa é a alternada. Então, quer dizer, ela muda 60 vezes por segundo de polaridade. Então, na subestação, a gente recebia 100 mil volts de corrente alternada, rebaixava para 2.300, acionava umas motogeradoras, né? E essas motogeradoras geravam 3.000 de corrente contínua que iam alimentar as locomotivas dos trens. Então, eu trabalhei nessa área aí por 11 anos. E depois a Companhia Paulista, ela foi acampada, né, na época, em 1971, as ferrovias do Estado, elas foram acampadas pelo Estado e foram estatizadas, né? E onde formou a FEPASA. E, na época, né, nós ferroviários sentimos muito, tanto assim, psicologicamente, né, porque a gente gostava da Companhia Paulista, como outros gostavam da Mogiana, Sorocabana e as ferrovias que foram acampadas. Eram empresas particulares. Isso. Então ficou só uma ferrovia. E o Estado
teve um pouco de dificuldade até de administrar esse tipo de coisa, porque era uma coisa nova para o Estado, né? E quem sofreu essas consequências foram os funcionários. Foi uma pena, eu acredito, que o Estado tenha desprezado essa fonte de transporte. Não, né? foi, sem dúvida. Bom, é isso aí. Agradecemos, então, mais uma vez a sua presença, tio. É isso aí, amigos da Rádio Fiscar. Estejam conosco no próximo domingo, sempre às 10 horas. Contamos com você.